Bom dia, vamos fazer o nosso estudo essa manhã. O tema é, como sempre, muito oportuno. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles. E o tema é: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Vejam, minha gente, nós estamos vivendo um mundo num momento muito conturbado. As pessoas aflitas, aguardando os acontecimentos, sem saber o que vai acontecer. A nossa vida corrida, as coisas que estão acontecendo em termos de guerras, de assassinatos, de roubos, de dificuldades financeiras, e nós ficamos naquela ânsia de querer saber o que vai nos acontecer, o que está acontecendo, não é? Então nós temos que pensar com cuidado, que é o que a Joana está dizendo, acompanhar a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. E por que é sem sofreguidão? Porque a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso desespero não vão mudar a marcha dos acontecimentos. E se a gente tiver mais paz, mais tranquilidade, mais chance de raciocinar sobre os acontecimentos, aí a gente tem mais chance de não entrar muito, né, nesse sofrimento antecipado. Porque muitas vezes as coisas que a gente pensa que podem acontecer não acontecem. Vamos ver o que ela nos diz mais. Ela diz o seguinte: a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Olha para você ver. A gente fica, ai meu Deus, tomara que passasse isso rápido, para a gente ficar livre, para a gente ver o que vai acontecer. E é o que ela está dizendo. O tempo tem o tempo dele, né? Nós não temos como antecipar os acontecimentos. Nós não temos que conseguir, nós não podemos conseguir mudar o ritmo do tempo. Nós temos que ter paciência, temos que aguardar. O importante de tudo, gente, é nós estarmos conscientes dos nossos compromissos em dia, da nossa consciência tranquila, né, diante dos acontecimentos da vida. Porque se a gente não tem nada a temer, a gente vai conseguir seguir sim, numa boa, tá? Vamos ver mais o que ela diz. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. É isso que a gente já comentou, né? Então vamos aguardar. Deus está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos sustentando no caminho da nossa vida. Então muitas vezes as coisas podem acontecer, mas naquele momento já não é tão difícil, a gente já tem mais condições de superar, já podemos entender aquilo que está nos acontecendo naquele momento. Então não adianta. Tudo que temos que passar nessa vida já está programado, né? Jesus nos disse que nenhuma folha sequer da árvore cairia sem que o Pai estivesse permitido, nos desse esse momento para vivenciar. E nós temos que lembrar também, gente, que os ensinamentos para a nossa vida, eles vêm muito mais nos momentos de crise, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldades. Nesses momentos a gente começa a pensar, por que será que isso me aconteceu? Ou por que será que está acontecendo isso no mundo inteiro, no nosso país, não é? E a gente fala, não adianta, eu sozinho não faço diferença. Nós temos que ter essa consciência de que nós fazemos diferença, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não posso ficar pensando que não vou fazer alguma coisa porque o meu vizinho não faz. Nós estamos com os problemas da água no país inteiro. E você passa nas ruas, tem gente lavando carro, caminhão, lavando porta da rua, né? E se a gente comenta alguma coisa, precisamos de economizar água, as pessoas nos respondem, eu tenho dinheiro e estou pagando. Mas eles não pensam que amanhã eles podem ter o dinheiro e não ter a água, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A parte do outro nós não podemos fazer. Podemos dar o nosso exemplo, podemos procurar mostrar no meio onde a gente convive a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, de fazer, mas mais do que isso a gente não pode. Então vamos ter mais paciência, ter fé em Deus, né, para que Ele nos ajude nesses momentos difíceis. Ela diz mais: o que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas,
porquanto a vida obedece a um plano incessante de mudanças e transformações. Olha aí, o que a gente tinha acabado de falar agora. Muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, meu Deus, o que vai acontecer? E começa a sofrer por antecipação. Aí você entra em depressão, a pressão sobe, começa a ter problemas gástricos, a gente arranja 1000 doenças que não vão resolver a situação, né? Então nós temos que ter fé, acreditar que existe, né, um ser superior a todos nós nesse planeta Terra, que está velando para que nós possamos ter uma vida digna, não é? E como nós sabemos que nada acontece, porque aqui no planeta Terra as coisas são julgadas de acordo com os interesses, mas para Deus não. Tudo que fizermos nós colheremos, de bom ou não de bom, né? Então é importante que muitas vezes você pensa, ai meu Deus, se for acontecer isso assim, como é que eu vou fazer? E já começa a sofrer. Só que não aconteceu nada daquilo que a gente estava supondo, que a gente estava pensando. Outros acontecimentos anteriores, né, mudaram a marcha da caminhada, reverteram situações, mudaram legislações, né? As pessoas começaram a entender de forma diferente que temos que mudar o caminho para chegar a uma sociedade mais tranquila, mais cooperativa, mais solidária, mais humana. Porque, afinal de contas, somos todos filhos do mesmo Pai. E aqui na pátria brasileira somos todos irmãos, né, brasileiros. Então, o que acontece a um vai prejudicar o outro. Daí a nossa responsabilidade, como cada um de nós, cada cidadão, o que você faz interfere na vida do outro. Muitos não estão pensando assim, porque se estivessem, nós estaríamos numa situação muito melhor do que a que estamos vivendo no momento. Mas é uma questão de evolução. Cada um tem o seu limite, tem o seu momento. Se muitos não conseguem evoluir pela dor, né, pelo amor, vão evoluir pela dor. Vão medir as consequências dos seus atos, porque a consciência, ela é individual. Por mais que a gente queira fazer com que nós não pensemos nas nossas ações e nos nossos atos, a nossa consciência nos acusa sim, minha gente. A gente fica arranjando desculpa para nós. Ah, mas eu fiz por isso, por aquilo. Isso não resolve, não. Nós temos que prestar atenção no que é que nós estamos fazendo. Porque para Jesus, para Deus, nosso Pai, Criador, não tem desculpas, porque todo ser humano carrega em si a capacidade de entender o que está fazendo, o que é certo e o que é errado. Nós temos o livre-arbítrio, por isso temos que ter discernimento. Senão não teria sentido ter o livre-arbítrio, se eu não soubesse o que era certo e o que é errado. Então, minha gente, não fiquemos preocupados se o outro vai ou não vai ser castigado, se vai ser ou não punido. Ele pode até não ser pelas leis, mas ele responderá por aquilo que fez e prejudicou a maioria. Como também, minha gente, nós temos em nós a potencialidade de sermos bons, de fazer o bem, e se ficamos no nosso egoísmo parados e não fazemos nada, também teremos que responder por aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Olha para vocês verem como as leis do Pai são perfeitas. Vamos ver mais o que a Jana nos diz aqui. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Então, nessa certeza de que cada coisa acontece por um motivo específico, né, ela nos aconselha aqui que não adianta nós ficarmos aqui desesperados, porque a gasolina subiu, a luz subiu, a água subiu. Nós não vamos resolver. Se eu fico com raiva, se eu fico magoada, se eu fico deprimida, se eu fico angustiada, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Eu estou sofrendo desesperadamente, não estou resolvendo a situação. Nós temos que fazer a campanha para que as coisas possam caminhar de uma forma mais equilibrada. Sim, é obrigação de todo cidadão preocupar, né, com um mundo melhor. Isso não tem a menor dúvida. Então nós temos que pensar nisso, minha gente. É um momento que estamos vivendo fruto do trabalho do homem.
Aí alguém fala, mas eu não fiz isso. Claro, não foi você que fez. Mas é a coletividade. Nós fizemos quando votamos, nós fizemos quando elegemos as pessoas, nós nos preocupamos muito mais com o que eu vou ganhar se A ou B estiverem no poder. Enquanto nós estivermos pensando egoisticamente, as coisas vão caminhar dificilmente, né? As coisas não vão ter a clareza e a transparência que deveria haver, principalmente no que diz a gestão das coisas públicas, porque tudo o que acontece prejudica a coletividade, não é só uma pessoa. Então nós temos que pensar, como sempre as nossas mensagens são muito oportunas, né? Então, como a gente viu aqui no início, que é acompanhar a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Não vamos sofrer por antecipação, não. Aí a gente sofre, ai meu Deus, será que vai ter alimento para todo mundo? Ai meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar o colégio? Ai meu Deus, será que eu vou conseguir médico? Não, vamos com calma, porque nós vamos conseguir sim. Porque quem dirige essa pátria é o Pai Criador. Ele pode deixar os filhos fazendo coisas erradas, mas que terão que corrigir, não tenham dúvida. Ele tem que ser feito, será. Né? E cada um vai pagar por aquilo que fez ou que deixou de fazer. Que Jesus nos abençoe, vamos ficar tranquilos, vamos aguardar a marcha, fazendo a nossa parte, tendo a nossa consciência tranquila, né? Para que Jesus possa estar sempre nos mostrando o caminho certo a seguir. Mudar o caminho, gente, significa disciplina, compromisso, responsabilidade, e isso nós sabemos. Então, muitas vezes a gente não faz as coisas, não é porque não conhecemos, não. É simplesmente por egoísmo, por preguiça, por comodismo, não tomamos uma decisão diferente. E aí nós estamos, ao não tomar uma decisão correta, nós estamos colaborando para que as coisas erradas continuem. Que Deus nos ilumine, vamos refletir o que é que a gente pode fazer como um cidadão do mundo, né? Não é só a pátria brasileira que está passando por momentos difíceis, mas todo o planeta Terra. Que Jesus nos ajude, nos ilumine. Lembrem, cada um de nós faz diferença. É de cada um que a população é feita. Ela não é feita sem a colaboração de todos. E se Jesus assim o permitir, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.